capítulo de número 27. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. E embarcando num navio, Adramítio, que estava de partida para a costa e a Ásia, fizeram-se ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. E no dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. E partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrário os ventos. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. E achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. E navegando vagarosamente, muitos dias, e tendo chegado com dificuldades de fronte de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. E costeando penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. E depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os o Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. E não sendo porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. E soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. E passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio. E temendo que desse na Sirte, arraiaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela torrente, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo já havia alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grandes tempestades, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvação. E havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo colocou-se de pé no meio deles e lhes disse: Senhores, na verdade, era preciso ter me atendido e não ter partido de Creta para evitar esse dano e essa perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, senhores, tenham bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo que me foi dito. E por isso é necessário que vamos dar em uma ilha. E quando chegou a 14ª da noite, sendo nós batidos de um vento de um lado para o outro, no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. E passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receoso de que fôssemos atirados contra os lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que o dia se rompesse.
E procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, a pretexto que estavam para lançar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e os deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que esperando estais, e sem comer, e nada tendo provado. Eu vos rogo, comam alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio do vosso cabelo. E tendo dito isso, tomou um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. E estávamos no navio 276 pessoas no total. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançaram o trigo ao mar, e quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. E então consultaram entre si e que não podiam encalhar ali o navio. Levantaram as âncoras, deixaram ir ao mar, largaram também as amarras do leme, e alcançando a vela da proa do vento, dirigiram-se para a praia. Dando porém no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio, e a proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles fugisse nadando. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, os impediu de fazer, e ordenou que aqueles que soubessem nadar fossem os primeiros a serem lançados ao mar e alcançassem a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas, outros em destroços de navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Amém? Até aqui. São 44 versículos. Eu sei que é muito para ser lido, mas eu fiz questão de ler o texto todo, porque eu não sei se você percebeu, mas esse texto, ele é uma narrativa, né? Quem é atento à leitura percebe que esse texto está sendo contado, né? Alguém está narrando a história, né, de um homem chamado Paulo e mais 276 pessoas que estavam com ele. A Bíblia, ela é muito interessante, porque às vezes a Bíblia nos traz algumas palavras ou algumas situações que são figuradas para a gente poder entender o que Deus está falando. Mas a Bíblia também conta histórias reais, como essa história que nós acabamos de ler, onde um homem de Deus estava envolvido nessa história. Hoje você está sentado aqui, nessa cadeira, você veio para este culto, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, você é uma família de Deus, e você tem a sua história, e você está envolvido também em situações na vida, né? A situação que eu estou não é a mesma da Nisley, não é a mesma do Moacir, mas cada um de nós segue a sua vida aí, envolvidos em várias condições da vida. E a nossa história também poderia estar sendo narrada aqui hoje. Uma história que pode fazer a diferença nesta terra. Ser cristão não significa somente você frequentar um lugar e receber bênçãos, mas significa você ter uma capacidade de ser diferente e fazer diferente nos momentos que você ultrapassa na vida, né? Porque se for para ser como o mundo vive, como o mundo faz, então não precisava de igreja. Nós ficaríamos no mundo e decidiríamos a nossa vida pelo mundo. Teve um momento que nós estávamos aqui louvando, e o Espírito Santo, não vou falar quem é a pessoa, mas o Espírito Santo me mostrou claramente assim, e falou: eu estou guardando ele lá naquele lugar, já armadilhas, laços foram preparados para ele, mas eu estou lá com ele, né? E eu tenho certeza que você sabe que Deus está falando com você, né? Então, nossa vida, ela é diferenciada naquilo que nós passamos, naquilo que nós vivemos. E nós precisamos ser diferentes também, de acordo com a posição que nós temos em Cristo. Talvez você não compreendeu ainda, né? Às vezes você fica assim: mas lá na minha casa só eu sou cristão.
Lá na minha casa é difícil porque, né, a minha família toda não tem a mesma visão que eu, não pensa as mesmas coisas que eu penso. O ambiente que eu trabalho é muito difícil porque as pessoas zombam da minha fé, as pessoas não acreditam naquilo que eu acredito. E hoje eu estava orando lá em casa, pedindo essa palavra, e eu vou falar para você que não está fácil, é muito difícil, muitas coisas, mas desde ontem à noite o Espírito Santo já estava me trazendo nesse texto, já ministrando sobre isso, e o Espírito Santo me colocou algo para falar para você aqui hoje, que você não é só uma pessoa qualquer que vive uma situação qualquer na vida, e que não interessa para ela nem para ela, porque interessa só para você. Você é alguém que Deus chamou para influenciar. Você é alguém que Deus chamou para ser referência nessa terra, nos momentos das dificuldades. Talvez você não entendeu ainda que Deus chamou você para ser a influência no seu trabalho, a referência no seu trabalho, a influência na sua família, a referência na sua família. E isso chama capacidade de liderança, ser um líder. Eu peguei e falei assim: Deus, o Senhor está falando algo que é mistério aqui para o meu coração. E no meu pouco tempo lá, eu falei: eu sei o que significa ser um líder, eu sei o que é ser líder. Mas o Espírito Santo falou assim para mim: vai lá no dicionário e procura a expressão exata do que é ser líder. E eu achei algo interessante, porque estava escrito assim: um chefe, ele pode exercer a autoridade pela posição que ele tem, ele mandar e as pessoas fazerem. Mas um líder, nem sempre ele é um chefe. O líder, ele pode ser até um submisso a um chefe, mas ele é alguém que é capaz de influenciar e de ser referência em momentos que nós enfrentamos nesta vida. Eu não copio essas coisas de lugar nenhum. Eu recebo de Deus uma revelação e eu vou buscar o preenchimento da revelação que Deus me deu. E quando eu estava orando, Deus falou muito essa madrugada comigo. E Deus me disse: fale para a minha igreja que eles precisam entender que no meio em que eles vivem, nas situações que eles vivem, eles precisam ser líderes. Deus não chamou você para ser chefe. Deus chamou você para liderar diante das dificuldades da vida. É diferente. O líder, ele pode mudar uma circunstância pela posição que ele tem, que ele se compromete, né, perante as condições que ele vive. Nós lemos uma história aqui em que o apóstolo Paulo, numa das suas prisões, por pregar o evangelho, por ter quebrado, né, toda a lei farisaica, por ter confrontado os romanos, ele foi preso muitas vezes, ele foi muitas vezes em cadeias, muitas vezes ele foi humilhado. E essa história que nós lemos aqui diz que o centurião, que era responsável para levar ele, né, a um julgamento, pegou primeiramente um navio que não os levaria até o destino, depois mudou de navio e entraram num outro navio que os levaria para Roma, que seria o lugar onde ele deveria estar. E eu estava em casa hoje pensando, e o Espírito Santo ministrando ao meu coração, que nós podíamos hoje aqui usar essa mente criativa que nós temos, né? Essa mente imaginativa, e pensar nas nossas vidas como se a nossa vida fosse um barco que tivesse que descer o rio ou ser conduzido pelo mar bravio, né? Porque é mais ou menos isso realmente que nós vivemos. É mais ou menos uma figura de linguagem que expressa, embora seja uma história literal, mas que pode expressar a nossa vida hoje, como você estar dentro do barco que tem que te levar a algum lugar. Todos que nós estamos aqui queremos chegar a algum lugar. Nós queremos ver um filho formado na faculdade, nós queremos ver uma família abençoada, nós queremos alcançar um patamar profissional, nós queremos alcançar realização de objetivos, de sonhos, de projetos, e para isso você tem que ser conduzido, né? E espiritualmente hoje nós podemos usar a figura de você entrar dentro de um barco e você ser levado até você chegar no lugar que tem que se cumprir a vontade de Deus na sua vida. É interessante que às vezes a Bíblia fala umas coisas tremendas que a gente vai deixando de lado, mas que quando o Espírito Santo quer falar, ele fala numa coisa que ninguém liga para aquilo que está escrito, né? Resumindo assim, Paulo entrou num barco que ia passar por uma tempestade, né? Eu não estou pregando
estou só resumindo para depois eu pregar. E chegou um determinado momento que Deus falou assim para Paulo: essa tempestade é necessária. Essa tempestade vai acontecer, você vai passar por ela. Só que é o seguinte, ela não vai ser a impossibilidade de que eu realize o que precisa ser realizado na sua vida. Eu aplaudia Jesus se eu fosse você. Importa, Paulo, que assim aconteça para que eu te leve aonde eu quero te levar. É loucura, né, irmãos? Por isso que o mundo fala que a palavra de Deus é loucura. Você está dentro de um barco que vai passar por uma tempestade dificílima, demorada, e você ouvir Deus falar assim: pode ter tempestade que for, pode durar o tempo que for, o que eu determinei vai se cumprir de qualquer forma. Você leu isso? Se você lesse isso na sua casa, você ia dar valor? Ou você ia passar batido e ia falar: só está escrito essa frase. Mas eu começo essa pregação hoje para dizer para você que muitas vezes nós não compreendemos, nem entendemos situações na nossa vida que nós enfrentamos nesse barco chamado vida, e que nós muitas vezes queremos resolvê-las com a nossa própria mão, com as nossas próprias soluções humanas, e que Deus está permitindo porque Ele tem um propósito, e o propósito dele não vai ser impedido por essas situações. Quando eu li esse versículo hoje, eu reconheço que dentro da gente, como ser humano, você olha e você fala assim: mas Deus, é difícil demais suportar coisas demoradas para se resolver, né? É difícil demais você aguentar um tempo extenso de dificuldades para que se cumpra aquilo que Deus determina nas nossas vidas. Mas são nesses tempos demorados em que Deus vai nos ensinar a ser esse líder que Ele está nos chamando para ser. Esse alguém capaz de influenciar e ser referência de fé, de esperança e de fidelidade nas promessas de Deus. Hoje eu estava em casa orando em cima desse texto e pensando em quantas pessoas que eu conheço, em quantas famílias que eu conheço que estão sendo sustentadas porque Deus tem conseguido levantar pessoas que ainda estão conseguindo influenciar pelas suas fés. Mas eu também pensei e lembrei de muitas famílias que estão sendo destruídas e que estão sendo lançadas, né, sobre as rochas da vida, porque tem cristãos que não estão sendo capazes de influenciar e serem referência de fé. Você concorda comigo? Que muitos cristãos estão desistindo, estão entregando, né? Estão deixando de aplicar a verdade que conhece para esperar o tempo difícil passar e viver o melhor de Deus nessa terra. Mas esse texto é um texto tremendo, porque diz que quando Paulo viu que eles mudaram de navio e viu que eles mudaram de rumo de viagem, Paulo chegou no centurião, que era um dos chefes, porque tinha o comandante do navio e tinha também o centurião, que era o responsável pelos prisioneiros. Paulo era muito sábio, ele era um homem tanto de sabedoria humana como de sabedoria espiritual. E eu sei que esta noite nós temos homens e mulheres assim, que sabem discernir as coisas, e que muitas vezes chegam nas suas casas, chegam nas suas famílias e transmitem uma informação de alerta, né? E Paulo era eu estou contando tudo isso para você entender onde Deus quer chegar aqui essa noite. E Paulo era um homem de conhecimento, e ele sabia que aquele momento ali atual era o último dia de Yom Kippur. Acabou Yom Kippur, que era o dia do jejum. Entrava-se num período ali, naquele momento do Oriente, entrava-se num período de chuvas muito fortes, e de fortes tempestades, e de ventos muito fortes. E quando Paulo viu que o navio foi mudado de posição, ele chegou no centurião, e ele falou para o centurião: olha, eu devo avisá-los, que este não é o melhor caminho para nós seguirmos,
que certamente nós deveríamos esperar passar esse tempo e depois então nós irmos para onde nós devemos ir. Mas o centurião não quis dar atenção a um prisioneiro, porque Paulo podia ser sábio, inteligente, culto, mas ele era um prisioneiro. E um prisioneiro não poderia falar mais do que um comandante ou mais do que um centurião. Então o centurião não deu ouvido para Paulo, não prestou atenção em Paulo. Eu estava orando lá em casa hoje e o Espírito Santo falava assim comigo: quantas vezes a mãe não chega nos filhos e alerta os filhos, mas os filhos não querem ouvir a mãe. Quantas vezes, né, as esposas não alertam os seus maridos, mas os maridos não querem ouvir as suas esposas. Quantas vezes, né, o padrasto ou a madrasta, ou alguém que está em alguma posição, quer orientar alguém a respeito do caminho que está se tomando, mas não quer ouvir, porque é somente ele. Ninguém daria ouvido a um prisioneiro, por mais culto e inteligente que ele fosse. Não, vou ouvir o capitão. Chefe pode ser chefe, mas chefe nunca vai ser líder. Está entendendo? Deus está falando aqui hoje que nós como cristãos precisamos desenvolver uma capacidade de liderança. Não importa se você apenas é um reles prisioneiro, você pode ter uma capacidade de mudar a história da sua casa, a história da sua família, a história da tua empresa, a história da empresa do teu patrão, a história da sua cidade, a história desse país. Você pode e você vai mudar a história se você quiser, em nome de Jesus. Está entendendo? Eu estou trazendo em detalhes aqui, porque eu não quero deixar passar uma vírgula da revelação que eu recebi de Deus hoje. Eu quero que você entenda o mistério dessa pregação hoje. Eu quero que você saiba que você pode ser inferior, mas se você for um líder, você vai influenciar a todos quantos estiverem com você para serem vitoriosos. Tomar o rumo, porque os comandantes lá, os pilotos, os que comandavam a situação, os centuriões, os bambambão, os grandão, os que davam a palavra final, acharam melhor ir, não levar em questão, né? Quantas vezes a gente não vive isso, né? Os líderes alertam, os profetas alertam, né? Os pastores alertam, mas é só ela que está falando, né? Para que nós vamos ouvir ela? Ela é só uma mulher. Eu já escutei isso. Já escutei gente falar que não me respeita, porque eu sou só uma mulher, né? Igual todas as mulheres. Igualzinho, carne e osso, cheia de dor, cheia de problema, mas que busco a Deus 24 horas do meu dia. Então Paulo calou sua boca, como muitas vezes nós fazemos, e o barco seguiu viagem. Mas foi por muito pouco tempo. Por muito pouco tempo, a tempestade chegou. E tempestades não mandam recados. Quem imaginava que ia levantar hoje cedo e ia estar a chuva que estava hoje de manhã? Você esperava? Eu esperava que ia estar um solzão para vir para a escola dominical, para levantar no horário novo. Ia estar uma ideia, né? Uma ideia hoje. Levanta, água caindo, água caindo, água caindo. Você já começa a pensar, é hoje que os irmãos da moto não vai na igreja. Hoje não vai ninguém na reunião de oração, vai ninguém na escola dominical, porque está chovendo. Porque tempestade é assim, né? Não manda aviso. Dormimos com a lua brilhando e acordamos com tudo molhado, né? Durou pouco a viagem decidida por aquele caminho. Em pouco tempo, a tempestade chegou. E a tempestade tomou o navio numa grande proporção. Tempestades em mares, você que certamente já deve ter assistido filmes aí, você vê que é praticamente impossível, né, o comandante de um navio manter, né, a direção, o leme de um navio numa tempestade. É fácil um navio ser conduzido quando as águas estão mansas, estão brandas, né? Então você consegue manter o navio
naquela linha, naquela coordenada, né? Que a bússola está dando lá na referência. Mas quando vem uma tempestade, ainda mais nesse período que os navios não eram dirigidos por nenhum instrumento tão tecnológico, nem tantas coisas sofisticadas como é hoje. E essa tempestade, irmão, chegou e os pegou com poder mesmo, com grandeza, com grandeza. E quando a tempestade chegou, meu amado, fez os homens perceberem que deveriam ter ouvido o que Paulo falou. Mas muitas vezes é difícil as pessoas darem um braço a torcer. Você concorda comigo? Quem gosta de dar um abraço a torcer? Vê a tempestade chegar e fala assim: é verdade, devia ter ouvido. Não, você amarra naquilo, você continua lutando. Você fala: mas eu vou dar um jeito nisso, né? Eu vou fazer alguma coisa, eu vou mudar aqui, vou fazer ali, vou buscar um recurso aqui, vou buscar um recurso ali. Eu vou dar um jeito nessa situação. Foi o que o centurião, que o comandante, que as pessoas que estavam naquele barco começaram a fazer, os marinheiros. Vamos dar um jeito aqui, né? Vamos jogar alguns pesos, vamos tentar controlar, vamos jogar o leme para cá, vamos jogar para lá, vamos abrir as velas, vamos fechar as velas, vamos tentar conduzir. Mas a tempestade era muito forte, era forte demais, e perdeu o equilíbrio, perdeu o controle, perdeu a referência, perdeu a direção. Diz a Bíblia que chegou um determinado momento, eu não vou demorar, porque nós temos que terminar o culto 9h30. Irmãos, eu tenho 6 pessoas para atender hoje. Tenha paciência, espera, tá? Que é muita gente, mas a gente vai atender todo mundo, tá? Perderam a referência, perderam a direção, perderam o equilíbrio. A Bíblia diz que chegou um determinado momento que eles não tinham mais o que fazer, não sabiam mais o que fazer, porque todos os recursos humanos que os marinheiros conheciam, que o comandante conhecia, eles executaram. Mas a tempestade veio de uma tal forma, porque a força do vento, a força da água, a força das ondas são tantas que é impossível você manusear e controlar um barco. E muitas vezes, meu amado, na nossa vida, coisas acontecem muito semelhantes a isso. Enquanto o mar está tranquilo, nosso barquinho vai caminhando, vai sendo levado, vai sendo dirigido. Você tem o controle sobre a situação, você consegue administrar muito bem as coisas. Mas às vezes a tempestade chega de surpresa e ela vem violenta. Violenta, violenta. Tempestades são momentos que nós passamos nas nossas vidas que nós não gostaríamos de passar. Dificuldades financeiras, problemas matrimoniais, problemas com filhos, né? Como dói quando toca na nossa casa, como machuca quando a nossa casa é atingida, quando a nossa família, né? Ela é pega de surpresa e as coisas saem tudo do lugar e você perde o equilíbrio e você perde o controle, né? O manuseio do leme e você não sabe mais o que fazer. Você já tentou? Eles pegaram lá alguns pesos, jogaram. Eles tentaram, assim como eu já tentei, assim como você já tentou. Vou fazer uma pergunta aqui: quantas vezes você já não tentou por você voltar o equilíbrio em alguma coisa na sua vida e você não conseguiu? Porque tempestades, humanamente, não se detêm. Ninguém consegue chegar numa tempestade e falar assim: ó, vento, eu estou falando para você parar, porque está prejudicando aqui. Onda, para porque o negócio não está bom. Ninguém consegue isso. Mas Jesus deu ordem à tempestade e ela cessou. Né? Ele disse para ela: aquieta! Aquieta! E diz a palavra de Deus que a bonança chegou. Ô glória, ô glória. Deus é tremendo. Mas nós humanamente não podemos, às vezes, resolver os nossos problemas. Humanamente nós não temos mais o que fazer. Já jogamos os pesos que estavam ali em excesso, né? Tinha alguns pesos que estavam em excesso no navio, eles jogaram fora, eles lançaram fora, correram para cá, correram para lá, foram ali, foram aqui. Eu me lembro uma vez quando o Zé Carlos estava muito doente, nós tínhamos um carro zero, nós tínhamos comprado fazia pouco tempo e a nossa vida virou de ponta cabeça, era um carro zero, estava pago e nós tínhamos dívida. A nossa vida estava de ponta cabeça. E eu pegava esse carro, eu punha no jornalzinho, e a gente lá na porta da minha casa: ah, então eu vou comprar, pá. Passava um pouco, cadê o camarada? Sumia. Daqui a pouco um ligava: ah, eu quero comprar teu carro. Chegava lá: vou comprar teu carro, cadê o camarada? Sumia. Tentamos de tudo quanto é jeito vender o carro, tudo quanto é jeito.
Um dia Deus chegou e falou assim: sabe quando você vai vender? O dia que eu falar que você vai vender. Nesse dia você vai vender. Você pode correr para lá e para cá, fazer tudo que sua mão está te permitindo, mas vai vender o dia que eu falar que você vai vender. Passou um tempo, fiquei quieto, porque não adiantava. Passou um tempo, recebi uma profecia, Deus falou assim, ó, dentro de 4 dias, conta, 4 dias, tiro todas as dívidas da sua mão, tiro todos os problemas da sua mão e faço uma grande obra na sua vida. Contei, 4 dias eu estava num cartório assinando a vitória por completa. Deus tirou tudo da minha mão. Não vendi o carro não, mas pode aplaudir a Jesus. 4 dias. Eu tentei, pulei para cá, joguei peso do barco, ergui a vela, tirei a vela, fechei a vela, não consegui. 4 dias Deus resolveu, assinei, Deus tirou tudo da minha mão. Não tinha vendido o carro. Passou um dia, 2 dias, 3 dias, meu telefone tocou. É você que tem um carro assim? É. Aí eu quero comprar seu carro. Falei, vem aqui. Levou o carro embora. Mas sabe por quê? Porque naquele dinheiro, daquele carro, Deus começava uma nova obra na nossa vida. Está entendendo? Agora aplaudir a Jesus. Sabe por quê? Porque é assim, você não entende. Você corre para cá, corre para lá, põe a mão aqui, põe a mão ali. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas vai ser no dia que Deus determinar. É lá que a obra vai ser realizada. Entendeu o mistério, meu amado? Deus sabe todo tempo para todas as coisas. Não adianta você querer pôr sua mão. Os marinheiros fizeram a parte deles. Cataram, jogaram, fizeram. Uma tempestade continuou. Ninguém pôde parar a tempestade. Nem o marinheiro mais experiente pôde vencer a tempestade. E assim é a nossa vida. Nem toda a nossa experiência, nem todo o nosso conhecimento das causas da vida vão nos ajudar a resolver os problemas. E chegou um momento que a situação perdeu o equilíbrio. E chegou um momento que eles ficaram desorientados. Eu vou correr porque senão não dá tempo. A Bíblia aí, o texto que eu li, diz que a tempestade durou tantos dias, que chegou um momento que eles estavam perdidos no mar, que não tinha nem estrela e nem sol. Deixa eu te explicar o que significa isso. Por isso eu falo, não despreza nada do que está escrito na Bíblia. Porque tudo que está escrito na Bíblia tem um propósito e tem um princípio fiel de Deus revelar para mim e para você, tá? Diz a Bíblia que chegou um momento que não tinha nem sol e nem estrelas. Eu não sei. A hora que eu li isso daqui, eu desabei. Porque a nossa vida ultimamente está desse jeito. A gente não tem visto nem sol e nem estrela. Eu não sei você, né? Talvez o sol esteja brilhando para você, mas lá em casa está difícil de ver sol e estrela, né? As coisas não estão fáceis. Por que isso está escrito na Bíblia? Porque um navio, naquela época, naquele contexto histórico, ele só podia ser conduzido pelo mar se tivesse estrelas. Porque as estrelas eram a referência de onde eles deveriam seguir. E tem momento da minha vida que tudo fica tão escuro, que eu fico tão sem visão, que eu não consigo ver nem sol, nem estrela. E talvez isso aconteça com você. Você procura o sol e ele não nasceu. Você procura a estrela e ela não está lá. E você não sabe que caminho você toma. Você não sabe por onde você conduz. A impressão que dá é que se você for para lá tem uma porta fechada. Você vai para cá, outra está fechada. Você vai para lá, está fechada. Você volta para trás, está fechada. É como se você estivesse num lugar sem caminho. Não é assim? Fecha. Não tem sol, não tem estrela. Como se direcionar? Diz que durou tantos dias. Paulo falou que foi 14 dias. Quando ele chama os marinheiros, ele fala, já fazem 14 dias que nós estamos nesta dificuldade. 14 dias pode ser 14 anos, pode ser 6 meses, pode ser 90 dias, pode ser alguns meses, eu não sei. Porque cada pessoa passa aí a sua vida, tem o seu barco, tem os seus momentos de dificuldades e tem um momento que você perde a direção. Esses dias eu tenho falado para Deus, eu não sei, talvez você se identifique com o que eu vou falar. Esses dias eu tenho falado, Deus, parece que eu quero te tocar, não consigo, quero te ver e não te vejo. Porque são aqueles momentos que não tem sol e não tem estrela. E você precisa viver por uma coisa chamada viver pela fé. E viver pela fé, meu amado, não significa que os seus olhos humanos vão ver. Não significa que esses olhos que estão olhando para mim aqui agora vão enxergar.
significa que dentro de você vai surgir uma certeza de que aquilo que você espera, Deus vai realizar na sua vida. Pode aplaudir o Senhor, porque Deus está te dando um olho novo hoje. Deus está te dando um olho da fé. Você não vai mais ver pelo teu olho, você vai ver pela fé que Deus tem colocado dentro do seu coração. Quando não tem sol, quando não tem estrela, eu preciso ter um olho que vê além do impossível, que vê além da escuridão, que vê além do que eu posso ver. E eles estavam ali em 276 pessoas. 276 pessoas numa condição. Não sei se você leu aí comigo. Que chegou um momento que eles perderam a esperança de salvação. Leram isso? Que eles perderam a esperança de salvação. Porque os ventos que vinham contra ele eram os ventos contrários. Eu tenho vento contrário na minha vida todo dia. Eu boto o pé fora da cama assim, já tem uma tempestade contra. Eu mal abro minha boca e falo, bom, não deu nem chegar no dia, o vento já estava vindo contrário. Porque vento contrário é para te deter, te impedir, te parar, não deixar você em frente, não deixar você continuar. 276 homens ali, arrependidos por não ter escutado Paulo, e numa condição que perderam a esperança de que eles podiam sair daquela situação. Hoje eu orei, porque quando Deus estava ministrando esse texto no meu coração, Zé Carlos sabe que ele está lá dentro de casa, ele vê, eu abro o computador, eu pego algumas informações, às vezes eu faço algumas referências, mas ele sabe que o negócio de Deus comigo é no mistério mesmo. Ele sabe que eu fecho a porta do quarto, que eu deito, ou eu fico na sala, e eu fico ali, é no mistério mesmo. E quando eu estava orando hoje, eu falei, Deus, o Senhor é tremendo. Esse é um texto riquíssimo de informação, é um texto poderoso, que a gente não dá importância para ele. Mas esse texto estava aqui ontem, lá em casa, hoje de manhã, hoje à tarde, falando aqui agora. Se você estiver aqui hoje, e você perdeu a esperança de ver alguma coisa acontecer na sua vida, pode recobrar seu ânimo, porque Deus vai agir poderosamente. Deus vai fazer algo na sua vida tão grande, que Ele vai restituir no seu coração a esperança de ver tudo ser transformado em nome de Jesus. Perder a esperança de salvação. Eu não estou falando da salvação eterna, eu estou falando de Deus tirar você, socorrer você, Deus agir por você, Deus mudar as coisas por você. 276 homens, diz a Bíblia aqui que eles perderam o ânimo. Você sabe o que é perder o ânimo? Perder a coragem. Perder a coragem. Coragem significa, eu vou me levantar, eu não vou ficar prostrado perante a dificuldade, eu não vou deixar as lutas serem maiores do que a minha fé. Não, eu vou ficar firme, eu vou continuar indo na igreja, eu vou assistir todos os cultos, eu vou enfrentar o que eu tiver que enfrentar, mas eu vou estar lá. Eles perderam o ânimo, eles perderam a coragem. Deus falou comigo hoje, está cheio de crente fraco, perdendo o ânimo e perdendo a coragem. Muitos cristãos estão perdendo a visão da possibilidade de serem salvos. Salvo não é a eternidade que eu estou falando, é ser retirado de uma situação. E é assim que eles estavam vendo. E é aqui que eu quero entrar para falar com você. Como você pode fazer diferença na sua casa. Como você pode fazer diferença na sua família. Como você pode ser alguém capaz de influenciar. Como você pode ser uma referência. Que ainda que tenha um chefe, nem que você seja um reles prisioneiro, a hora que você falar, todo mundo vai ouvir aquilo que vai sair da sua boca. Está ouvindo? Eu estou pregando aqui profeticamente para você, para mim. Eu não estou pregando coletivamente, eu estou pregando para dizer para você que você pode fazer a diferença em qualquer situação que você tiver envolvido. Perderam a força, perderam o ânimo, perderam a coragem, perderam a esperança da salvação. Mas Paulo estava lá, líder. Você é líder, você é líder. Você foi chamado para ser líder. Se levantou, achou o lugar mais alto que dava para ele ficar de pé, porque o barco estava chacoalhando. Irmãos, o negócio é o seguinte. Eu quero dizer para vocês que embora o barco esteja numa situação terrível, nós vamos sair dessa. Oh, glória! Nós vamos passar por essa. Aleluia! Posso ouvir um glória a Deus aí?
Cadê a mulher? Cadê o homem? Cadê o pai? Cadê o marido? Cadê a esposa? Que vai chegar em casa e falar: bem, nós vamos passar por essa. Irmãos, eu quero dizer para vocês que essa noite, um anjo da parte de Deus que eu sirvo e que eu sou, ô glória, veio falar comigo. E ele falou que o navio pode até perder, mas nenhum de nós vai perecer. Nenhum fio do nosso cabelo vai se perder nesta jornada. Agora pode aplaudir Jesus. Deus está falando: ninguém vai se perder. Ninguém vai se perder. Ninguém vai ser derrotado. Ninguém vai ser fracassado. Ninguém será envergonhado. Sabe o que Deus falou comigo hoje? Que tem gente falando assim: Deus... E eu sei porque eu já falei isso para Deus, eu tenho coragem de assumir. Vão falar que o Senhor começou uma obra na minha vida e não pôde terminar. Deus mandou falar para você que não é Ele não. É você que precisa influenciar. É você que precisa ter uma autoridade espiritual daquilo que você crê, daquilo que Deus fala com você, para você ser capaz de mudar a história e a situação da vida sua, da sua casa, da sua família. Talvez a tua empresa esteja para fechar. Talvez o rumor na sua empresa é que vai ser mandado embora 100 empregados. Talvez o rumor da tua empresa é que as portas vão se fechar. Mas Deus está chamando você para ser líder e para influenciar, para subir na parte mais alta do barco e dizer: irmãos, tenham ânimo, porque Deus falou que nenhum de nós vai perecer. Oh glória! É isso que Deus quer de você, é isso que Deus quer de mim, é isso que Deus espera da igreja. Uma capacidade de influenciar ao ponto de fazer as pessoas crerem, ao ponto das pessoas terem fé nesse Deus. O que importa está aqui. Se nós não podemos mostrar para a nossa família, mostrar para os amigos, mostrar para essa sociedade que o barco pode até se perder, mas as vidas serão salvas. É uma pena que eu tenho tão pouco tempo para pregar. Mas Paulo, quando avisou, ele falou assim: vai ter danos, vão ter muitos danos. Mas quando o Senhor falou com ele, ele falou: ainda que tenha danos, nenhum fio de cabelo seu você vai perder. Aleluia! Isso é grandioso. E quando Paulo estava ali falando com eles, Paulo falou assim: eu vejo que muitos irmãos estão fracos. Eu vejo que tem muitos irmãos que estão fraquinhos. Não estou inventando história não, é verdade, está escrito aqui. Eu nem sei se eu conto, mas tem umas coisas que acontecem que são terríveis no mundo espiritual. Mas eu tenho recebido um ataque espiritual muito grande sobre mim, sobre minha família. E o propósito desse ataque é que eu fique fraca, que eu enfraqueça. Nesses últimos dias teve dia que eu vim para a igreja, que eu sentia tanta fraqueza. Hoje falei para o Zé Carlos, acho que ontem eu fui abraçar ele, eu falei assim: nossa, tem hora que eu estou tão fraca. Falei para a Luciana também, tem hora que eu sinto uma fraqueza imensa, porque as lutas fazem isso com a gente. As lutas nos enfraquecem, vão enfraquecendo físico, porque a alma se abate, é tanto problema, é tanta luta, é tanta dificuldade, é tanto sofrimento, que você enfraquece. Mas quando você está fraco, você não pode continuar dessa forma, porque se você continuar fraco, você não vai ter força para lutar, para você chegar no lugar da vitória. Paulo falou assim: eu vejo que muitos irmãos estão fracos. Eu vejo que as lutas que vocês passaram nesses dias, sem sol e sem estrela, a dificuldade de ter orientação, a dificuldade de ter uma referência de onde ir, onde nós vamos chegar, do que vai acontecer, do que vai ser. Eu não sei se você já dormiu à noite sem saber o que vai ser no outro dia de manhã. Já aconteceu isso com você? De você dormir e você ficar ali durante a noite, dormindo, acordando e pensando: o que vai ser amanhã, né? Porque são coisas que a gente enfrenta na vida, que você fica fazendo cálculos para pensar o que vai ser amanhã. É o que esses marinheiros estavam vivendo. Eles não sabiam o que ia ser amanhã. Eles não conseguiam ver o que seria amanhã. Então Paulo falou: eu vejo que essas condições enfraqueceram vocês. Mas irmão, eu dou um conselho: comam, se fortaleça, porque vocês vão precisar estar forte para nadar e para chegar na ilha que Deus tem preparado para você. Oh glória! Está entendendo o mistério, meu amado? Paulo pegou um pão. Ainda tinha pão lá. E ele fez um ato profético. Levantou o pão assim, partiu no meio, orou. Depois que ele orou e consagrou o pão, ele comeu.
E quando ele olhou, os marinheiros todos estavam se alimentando, todos comendo, todos se fortalecendo, porque ele influenciou, ele impactou, ele foi referência de fé, ele foi referência de dizer: Deus tem o melhor preparado para você, para mim, para nós, para sua família, e nem um fio do cabelo dela vai se perder. Pode aplaudir o Senhor, meu amado. Seja capaz de influenciar, seja um líder, não seja um chefe. Seja líder, seja líder, seja líder, seja líder. Era uma tempestade, meu amado, 14 dias de tempestade, e o homem influenciou 276 marinheiros. Uma oração que foi capaz de atingir o coração deles. Já pensou? Você olhar e você vê toda a sua casa temendo o seu Deus, reconhecendo a grandeza da revelação do seu Deus, que prometeu que nenhum dos seus vão se perder. Talvez você tenha andado com essa preocupação no seu coração, porque o Espírito Santo falou isso comigo. O que você vai perder? Quem vai se perder? É o seu casamento? É a sua profissão? É a sua honra? Eu não posso delinear aqui, porque cada pessoa tem dentro de si. Nada. Deus mandou falar para você: nada. Você não vai perder nada. Ainda que o navio vá à deriva, você não vai perder nada. Nada. Deus não é homem para mentir. Deus não é filho do homem para se arrepender. Deus não nos trouxe aqui esta noite para nos enganar. Deus não engana ninguém. Deus não mente para nós. Deus não falsifica uma história para te ludibriar. Deus fala o princípio da sua palavra que se cumpre na nossa vida. Feche teus olhos um pouco. Sabe o que aconteceu? Com aquela comida que eles comeram, que eles se alimentaram, eles ficaram fortalecidos. Eu quero falar para você que a melhor comida ainda é a palavra de Deus. Ainda é o louvor, ainda é a adoração, ainda é a comunhão. Eles comeram pão, eles se alimentaram de comida literal mesmo, arroz, feijão, carne talvez. Comeram coisa que sustentou o físico deles. E Paulo sabia, fica com seus olhos fechados, porque eu preciso que você entenda esse mistério. Paulo sabia que eles precisavam fortalecer, porque eles iam ter que ainda enfrentar uma situação que eles precisavam estar fortes. E Deus está falando com a igreja hoje: você precisa se fortalecer. Você precisa tirar essa fraqueza do seu físico, da sua alma, do seu emocional, porque você vai precisar dessa força para você conseguir vencer. Paulo fez isso movido pelo Espírito, conhecedor das coisas do Espírito. Ele entendeu que aqueles homens iam passar por uma situação que eles iam precisar estar fortes. Deus está falando com você hoje. Ainda que o seu corpo se abata, o Espírito te renovará, diz o Senhor. Ele é a tua força. As coisas foram acontecendo, os homens tomaram posições, eles mesmos começaram a jogar as coisas do barco. Eles viram que o vento estava rachando o barco no meio. Alguns tentaram fugir. Paulo falou para o centurião: não deixe eles fugir, mantenha eles firmes aí. Eu quero falar para você hoje: mantenha-se firme, porque se você fugir da realidade, você vai sair do caminho da vitória. O centurião ficou com dó, falou: não, vocês não vão fugir em bote não, fica aqui, cortou as cordas, falou: fica aí, porque nós vamos todos ser salvos aqui. Ninguém vai perder a sua chance de viver o melhor. Paulo, dirigido pelo Espírito, orientou como o Espírito nos orienta hoje: se fortaleça, se fortaleça. Tira o desânimo, cobre ânimo no seu coração, se enche de coragem, porque você vai passar a parte mais difícil, mas você vai tomar posse da sua vitória. Eu estou profetizando para você. Os ventos estavam bravios, as ondas altas, o barco rachou no meio. E sabe que eles tiveram que nadar,
nadar, nadar, nadar, nadar, até chegar na ilha. Se eles estivessem fracos, eles teriam morrido, mas eles estavam fortes, comeram, se alimentaram, recobraram a fé, se encheram de esperança, nadaram, 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 nadaram e colocaram o pé em rocha firme. Davi disse: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele ouviu a minha oração e Ele me colocou sobre uma rocha. Pode aplaudir o Senhor, meu amado. Espere por Ele, creia nele, renove as suas forças, cobre seu ânimo, enche o seu coração de coragem. Você vai ter que nadar, 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 e fracos morrem, mas aqueles que nadam fortalecidos chegam na vitória. Entendeu? O que eu mais vejo são cristãos fracos. Eu precisei desligar o som do meu telefone em casa. É impossível manter o meu telefone ligado, porque já são pouquíssimos minutos que a gente tem às vezes para tomar um banho, para trocar de roupa. É gente ligando 24 horas pedindo oração. 24 horas, tem gente de tudo quanto é lugar, de São Paulo, de Rio de Janeiro, ligando, pedindo oração, porque as pessoas estão desesperadas. Desesperadas. E você está sentado aqui hoje com um chamado de Deus. Seja alguém que seja capaz de influenciar, ainda que sejam os momentos mais difíceis da sua vida. Lidere. Seja referência de fé. Porque o anjo da parte de Deus que eu sirvo e que eu sou, me disse que nenhum de nós se perderá. Amém? Feche teus olhos. Pessoal do louvor, se puder vir aqui. Só chegaram na praia porque nadaram. A palavra estava liberada sobre eles. Ninguém vai se perder. Diz que todos chegaram. Todos. Alguns soldados queriam matar os prisioneiros, mas o centurião falou: não, vai matar ninguém não. Quem tiver força aqui, que pule na água e nade. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Os mais fortes podem pular primeiro, o centurião falou. Quantos vão pular na água aqui agora? Oh, glória. Quantos são fortes? Eu quero ir primeiro. Os mais fortes podem pular primeiro. Os mais fraquinhos ficam para trás. Os fortes são aqueles que creem, aqueles que têm a certeza de que a palavra de Deus vai se cumprir na nossa vida. Fracos não chegam, não nadam, não conseguem, não têm braços para vencer as ondas. Mas fortes vivem a promessa de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, meu amado. Vamos adorar o nosso Deus. Infelizmente, nosso tempo é tão curto para pregar tantas coisas. E talvez você nem consiga guardar tudo o que Deus falou conosco hoje aqui. Mas se alimente, se fortaleça. Mesmo que você esteja fraco, desanimado, busque ânimo para o seu coração. Se prepare o máximo que você puder, porque o que Deus prometeu para a sua vida, Ele vai cumprir. Quando o anjo do Senhor falou com Paulo, foi que ele falou aquela frase que eu falei no início: Paulo, você vai lá, você vai chegar lá onde eu falei que você ia, prisioneiro, mas você vai. Não é essa tempestadezinha aqui, de 14 dias sem sol, sem estrela, que vai ser maior do que eu determinei para a sua vida. Talvez o inimigo venha com tempestades na nossa vida, venha com ventos contrários contra nós, sobre a nossa casa, justamente para que não se cumpra o que Deus determinou na nossa vida. Mas nem perdendo o barco, deixou de se cumprir a vontade de Deus. Amém? Entenda esse mistério. Que Deus prometeu, Ele vai realizar na sua vida. Amém? Vamos louvar o nosso Deus, vamos adorá-lo. Entenda esse mistério. Você não sabe a importância que é estar na presença de Deus. Antes mesmo de falar, não negligencie
Não torne inútil o que você ouve de Deus. Teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Esse é teu Deus. Não quero ser só apenas o teu servo. A quem eu sirvo e quem é meu Deus? Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a Você não ouviu uma história de criança. como um filho. Você ouviu uma palavra profética. Tudo que eu quero, Nenhum dos seus vai perecer. tudo de ti. Nenhum fio do seu cabelo vai perder. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Fala pra ele, fala. Vivo só pra ti. Ah, Paulo é só um prisioneiro. Você é só um servo. Você é só uma serva. Mas Deus te convocou aqui hoje. Tome posição de líder. Entendeu, mulher? Me amas, teu amor é bem maior. Ninguém vai perecer, não. Eu posso imaginar. A nossa família não vai acabar. Nós não vamos passar vergonha. Nós não vamos ser humilhados. Não vai fechar nada. Não vai acabar nada. Não vai perder nada. Teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto. Fala pra ele, fala pra ele, fala agora. Fala pra ele. Fala qual é o lugar. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. É isso que você vai falar na tua casa hoje. É isso que você vai falar naquele lugar. Quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo Deus não chamou covardes. para ti. Deus chamou homens e mulheres que Ele coloca o seu espírito de força e de poder. Alguém que pode dizer: Deus me falou que ninguém vai perecer. Deus te chama, te convoca. Deus te coloca numa posição hoje de líder. Seja líder, seja líder, seja líder. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. 276 pessoas. Para ti. Quantos estão com você? Quantos? É só teu marido? Vença por ele. Vivo só pra ti.
Oh, aleluia. Oni manashe, yene kahasture koma, suene, ene aina, yakara kararabaraba, shune koma so. Diz o Senhor, recebe aí a porção de que tu precisa. Shune koma so, Anás, lembra de Sansão? Diz o Senhor, coloquei sobre ele no cabelo a unção, aniconomassou, para que todos reconhecessem sua força, seu poder em mim. Diz o Senhor, se quer alguma coisa que eu te mostro, quer que as pessoas vejam, eu te dou, mas verão e saberão que eu sou Deus contigo, diz o Senhor. Pode aplaudir o Senhor, meu amado. Está sobre ti esta unção. Seja líder. Seja referência, referência de fé, referência de esperança, referência de promessa, de fidelidade. Não vai perder nada, diz o Senhor. Nada vai ser perdido. Oh, aleluia, oh glória. Olha o anjo aqui. O anjo chegou. O anjo chegou, está ouvindo? Porque o anjo chegou para confirmar que o que Deus falou vai cumprir na sua vida, meu amado. Está aqui, ele veio. O Senhor enviou o seu anjo para fazer cumprir a promessa na sua vida. Amém? Oh, aleluia. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor repreenda todo o mal sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre esta igreja, sobre todo o povo que congrega neste lugar. Que o Senhor nos cubra com o seu manto divinal, com o sangue precioso que foi derramado na cruz. Que Ele nos dê uma semana de vitória, que Ele repreenda o mal sobre as nossas vidas e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e que a doce comunhão do Espírito de Deus seja sobre todos nós, sobre a nossa casa, hoje e sempre. Amém. Só mais uma vez, aplaude Jesus porque Ele é digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. Fala assim pro seu irmão: sua fé vai fazer a diferença lá. Amém?